Bom, primeiro de tudo, então, grata aí pela disponibilidade, né, de fazer essa live. A gente nem se conhece ao vivo ainda e você teve, né, todo esse Sim, carinho aí de aceitar. Muito grata por isso. E, Allenberg, acho que a gente pode começar a nossa conversa você falando quem é você, para a gente te conhecer, pode ser? pode ser. Bem, meu nome é Allenberg, né? Eu sou diretor da Fundação Casa Grande, que é uma instituição que eu criei aqui no Cariri, na região do Cariri. A região do Cariri é uma região que fica na Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, eu vou dar uma visão geral para as Ótimo, pessoas saberem em que lugar do planeta eu estou, né? Então, muito bem, bom. a Chapada do Araripe, ela é uma chapada dentro dessa cadeia de chapadas que tem desde vindo dos Andes, né? Quando começa todo um movimento de tectônico, das placas tectônicas formando os Andes, foi soerguendo o piso do continente, né, e transformando em chapada. Então, vem a Chapada dos Guimarães, vem a Chapada dos Veadeiros, a Chapada Diamantina. O que é uma chapada? Uma chapada é um platô. Não é uma montanha com pico, mas é um platô tabular, né, que ela se Uhum. eleva do chão de uma forma como quem fosse um queijo, tá entendendo? Para quem mora em Minas, uma rapadura para quem mora aqui no Nordeste, né? Então se ergue do chão, se ergue do chão e aos poucos vai erodindo e Uhum. se transformando como se fosse numa mesa no meio assim da geografia, né? Uhum. E vem essa cadeia de chapada e a Chapada do Araripe é uma chapada que fica na divisa de 4 estados. Eu estou aqui a 1 hora de 4 estados: o Ceará, o Pernambuco, a Paraíba e o Piauí. Ela fica equidistante, é um território onde fica esse platô central, né, esse platô central que ele está equidistante de todo o litoral do Nordeste, a média de 700 quilômetros. A gente costuma dizer assim, que nós aqui na Chapada do Araripe, nós temos todas as praias do Nordeste, porque se a gente sair daqui de manhãzinha, a gente está em qualquer praia do Nordeste Oh, da maravilha. tarde, tá entendendo? Então a gente não precisa. Aqui é uma região que já foi mar, né? Uma região que foi mar, e aqui onde estão os fósseis das primeiras flores do planeta, né? Aqui onde brotou as primeiras flores no planeta, existe uma reserva fossilífera importante, porque aqui está se encontrando dinossauros ainda com pele, fósseis de dinossauro. Aqui Nossa. onde está 95% do gesso do Brasil, da gipsita brasileira. Então, é uma região que é o seguinte, que a gente tem um mar encantado, né? E o Cariri é um lugar assim, do Brasil, um lugar muito importante por essas relações. Aqui é onde, em torno da Chapada do Araripe, onde está o Padre Cícero, onde estão as ações de Lampião, né? Aqui aqui é um lugar onde, único lugar onde Lampião, quando entrava, deixava deixava as armas na porta e se ajoelhava, né? Porque aqui tem essa relação dele com o Padre Cícero, né? E aqui também é uma região onde está a Patativa do Assaré, onde está a pedra do reino, né, de Ariano Suassuna. Então, é tudo dentro dessa bacia. Você imagine uma bacia geológica aonde tem como eu estou dizendo, um queijo no meio, uma rapadura no meio. Então, essa bacia, o Rio São Francisco passava aqui e, com o surgimento da Chapada, mudou o curso para onde ele está hoje. Então, é uma Uhum. região assim que tem um impacto geológico em todo o Nordeste. E por isso que Uhum. faz aqui a região especial. E essa casa, que é a Casa Grande, ela é uma casa que, o seguinte, no início, quando o Brasil ele era o primeiro processo de ocupação de Portugal, a colônia, né, brasileira, foi através de um acordo militar e religioso, né? Então é, veio os militares ocuparem a colônia, né? Aqui era um lugar que assim os filhos, toda a família portuguesa tinha um padre e tinha um militar, né? E, Uhum. e aí eles
quando foi feito o acordo de colonização, metade das terras era da igreja, metade era do governo português. Aconteceu isso tanto aqui como em terra da América Latina, espanhola também, dessa divisão entre Espanha e Portugal, né, que a gente conhece. Então, o primeiro processo de ocupação foi capitanias hereditárias, né, que a gente conhece, que teve as que vingaram e as que não deram certo. E depois disso, aqui na região aqui no Cariri, depois disso houve ou melhor, no Nordeste houve uma ocupação chamada de Seis Marias. Seis Marias é que o governo português abriu para qualquer família portuguesa que quisesse vir ao Brasil, né, para ocupar a terra, ocupar. Então, aí foi feita as datas de terras. Essas datas de terra são datas que só tinha frente, né? Pegava aqui, né? Aqui minha chinela, né? Pegava aqui, só tinha frente. Então, o terreno só tinha frente. Então, tinha, por exemplo, duas chinelas dessa para outra tinha 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, ela entrava dentro do continente e ali o que eles iam, vamos dizer assim, o que eles iam conquistando, destruindo aldeias e passando pelos territórios, eles faziam, né? E aí o seguinte, então foi se apropriando. Então, nessa época, quem veio para encampar essa campanha, né, foi o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador da Bahia, e ele trouxe com ele um imediato de nome Garcia Dávila. E Garcia Dávila chega no litoral baiano, e que é por ali que entra, né, a colonização no Brasil, colonização portuguesa, entra e traz com ele o ciclo do couro. O Garcia Dávila começa a trazer o gado que já estava aqui mais próximo do continente em Cabo Verde, Cabo Verde era uma ilha que foi ocupada para ser entreposto dessa colonização, do mercado de escravo, de todo o mercado de expansão do governo português. Então, ele cria a Casa da Torre, que foi a primeira casa grande do continente, e começa a se estender o que se chama de Caminhos das Boiadas. Esses Caminhos das Boiadas, eles são caminhos que nascem os 3 primeiros profissionais do Brasil, que é o celeiro, que é aquele que faz toda a indumentária dos homens que iam tocar a boiada, né? Nasce o ferreiro, que o ciclo do ferro vem junto, que é mais ou menos como se hoje você tivesse, vamos dizer assim, hoje o Brasil é cortado por estradas, né? Então você tem o borracheiro, você tem o lanterneiro, tem as casas de peça, né? Então, o que era que se tinha? Tinha o ferreiro, o celeiro, e tinha-se o vaqueiro, que era aquele profissional que ia tocar as boiadas, que ia fazer os caminhos das boiadas. E é muito interessante, eu estou dando essa introdução para as pessoas localizarem mais ou menos onde nós estamos, tanto no Tá todo mundo gostando. No manancial geológico, como um manancial também cultural, né? Como é que nasce a cultura histórico. desse lugar. Histórico. Só que o seguinte, né? Então, veja só que o seguinte, já tem uma pessoa aqui, né, dizendo, né, no município da Mata de São João, né? Próximo à Praia do Forte, Torre do Castelo, isso mesmo, de Garcia Dávila, né? Ainda está lá em ruína, né? Quem conhece sabe essa história, como é que nasce o ciclo do couro, nasce a partir disso aí, desse ponto. Sim. Então, como eu estava explicando, né? Eu estava explicando que, então, os portugueses, quando eles vieram para o Brasil, eles passavam pela ilha de Moçambique, que tinha esse rei Moçambique, que daí denomina o país Moçambique, né? Eu tive lá em Moçambique, e lá eles forneciam uma casta de técnicos. Tinha técnicos que já sabiam desses caminhos, porque antigamente, desde a época do comércio por terra, né, do Oriente, todo esse comércio de especiarias vinha por terra.
Então, com os caminhos da navegação, isso começou a vir por mar. E daí essas descobertas, né, chamadas descobertas, né, que veio o Brasil e aí aqui esse novo continente. Então, uma coisa muito importante é que esse povo, eles eram um povo, né, na África, mas um povo descendente, né, um povo islâmico, um povo mouro. E aí o seguinte, a primeira relação do Brasil não foi com negro, foi com árabe. E daí nasce a primeira parceria musical, né, o primeiro momento musical no país, que foi a criação do aboio, né? O aboio é um tipo, né? É um tipo de, né? Que é um tipo de coisa, quer ver, né? Assim, é um tipo de música que beleza. né? Vai, boiadeiro, eu já venho. Pega seu gado e vai pensando no seu bem. Então, o aboio é o seguinte, o aboio, ele é... Ó, você não anima muito não, que eu vou pegar meu pandeiro ali, a gente vai tocar junto, hein? Tá bom. O aboio, ele é justamente o que você escuta nas mesquitas quando você vai para países árabes, muçulmanos, islâmicos, você escuta, né? Você escuta, uma vez eu estava na Beira, né, que é a terra de Biacuto, lá em Moçambique, e no hotel, e quando foi de madrugada, começou aqueles cantos. Eu digo, o que é isso? É o Seu Valença que está aqui, tá entendendo? Então, é a música nordestina, e daí vem toda a pesquisa do movimento, em Pernambuco, né? Do que nós chamamos, já que eu me lembro aqui, que agora me lembrei de Alceu Valença, e Alceu Valença puxou, né? A coisa mais... Bom demais. Houve um movimento, né, trazido musical aqui em Pernambuco, que puxou isso, que daí nasce toda essa história do Antônio Nóbrega, né? É o movimento armorial. Super admiro demais. Armorial, né? Deixa eu até aproveitar, Alenberg, e desculpa interromper, mas assim, eu tô gostando muito dessa fala, porque daí eu quero fazer um gancho. A gente vai ter que ter 2 horas de live hoje, tá? Porque tá muito bom. Tô brincando. É o que a gente puder. Mas meu sonho sempre foi ser arqueóloga, né? Mas eu me tornei geógrafa. Foi uma decisão consciente que eu tive lá no final do ensino médio. Fiz geografia, né? E aí, durante a minha trajetória na geografia, né, na minha monografia, eu trabalhei com a perspectiva da fenomenologia, pesquisando os aspectos místicos que tinham né, na capital, em Brasília. Eu me formei na UNB. Depois, na Federal de Goiás, no meu mestrado, eu estudei os seringueiros, que foram soldados da borracha, no Acre. E aí foi muito legal isso, porque eu trabalhei a perspectiva da memória, como é que eram as estradas de seringa e tal. E aí, o que eu quero trazer agora? No período do meu doutorado, eu estudei cidade histórica. E eu peguei para estudar, porque eu já estava morando em Belo Horizonte, uma cidade que tem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que é Sabará. Sim. Porque você trouxe pra gente tudo isso que Cariri é, e tá me dando vontade de ir à tarde para o Cariri, para ir aí conhecer, né? Porque, assim, realmente tocou o coração. E Sabará é uma das primeiras, dos primeiros povoamentos que a gente teve no sul, né? Sim. Saindo aí do Nordeste. Existem estudos que mostram que os baianos chegaram aqui primeiro do que os paulistas. É um estudo muito legal. E aí, quando eu comecei, eu entrevistei mais de 3 mil pessoas. As pessoas de Sabará não se relacionavam com o centro histórico e nem conheciam direito o centro histórico. Sim. Muitas das pessoas que moravam nos arredores de Sabará não conseguiam nem chegar no centro, porque não tinha ônibus que levava ao centro, por exemplo, né? E não tinha a menor relação com as igrejas ou com os passos, enfim, com nada da cidade histórica. E isso foi uma das coisas que eu identifiquei. Aí eu quero trazer isso para você, porque a cultura, né? E como ela é recebida pela gente, não adianta só a cultura estar ali disponível, né? Ela precisa ser aprendida pela gente para que ela seja formativa na nossa vida, para que ela seja transformadora na nossa vida. E daí a minha pergunta o povo do Cariri sabe
que o Cariri é, vive essa importância, ou o seu objetivo de criar a Fundação Casagrande foi justamente para fazê-los tomar consciência disso? Você entendeu? Aí são duas coisas, né? Assim, as pessoas do Cariri sabem, mas tem coisas que o povo não sabe, né? O saber não é completo, né? O povo do Cariri tem uma autoestima muito forte, né? Que as pessoas dizem assim, né? Quando a pessoa pergunta, você é de onde? Quando um caririense está fora, ele diz, eu sou do Cariri. Aí as pessoas perguntam, e onde é que fica o Cariri? Ele diz, no Ceará, né? Até porque o Cariri foi um território que ele foi dividido por 4 estados. Ele tinha um povo em volta, que era o povo Cariri, que tinha as famílias, né? Que os Cariri, eles não tinham cacique, eles tinham rei. Né? A gente encontra aqui pinturas rupestres, onde as pessoas estão nas pinturas rupestres com aquelas castas, tá entendendo? Então, com os cocá, tá entendendo? Mas o povo aqui não tinha um rei Janduim, tinha um rei Canindé, então os reis Cariri. E tinha as famílias, tinha os Cariú, tinha os Calabaças, né? Tinha os Jucás, então eram famílias, como existe hoje os Ferreira, os Souza, e aí as famílias, Silva, né? Então existiam essas famílias. Então, os Cariri, eles tinham uma relação com essa chapada muito forte, como um território. Então, a Chapada ela é um território. Quando houve a federalização do Brasil, né, o processo de federalização do Brasil, então, dividir o Cariri por 4 estados. Ficou a Paraíba com a parte do Cariri, o Piauí com a parte do Cariri, o Pernambuco e o Ceará. Então, mas é muito interessante como isso se dá de uma forma e como isso se une. Por exemplo, o que aqui une, né? O que aqui une em determinados momentos se encontram através dos morantes, né? Aqui em torno desse platô. Por exemplo, quando Patativa do Assaré faz a Triste Partida, né? Aquela música que diz assim, né? Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, lembrando da peste, da fome feroz. Então, porque é isso? Isso é epopeia, isso é uma coisa linda, isso é uma epopeia da saída de uma família de nordestinos para o mundo, que foram para a Amazônia, que foram para o Sudeste, que foram para o Sul influenciar, né? Pouca gente sabe, né, que a guerrilha da Farroupilha no Rio Grande do Sul se dá a partir de um cearense que sai daqui levando o charque, e esse charque se instala em Pelotas e vira uma riqueza que financia a guerrilha da Farroupilha, né? Todo aquele processo da Farroupilha, mas levado do charque daqui, né? Então, é o seguinte, mas por quê? Porque a eclosão, vamos dizer, a bomba de Hiroshima e Nagasaki caiu foi aqui, inicialmente, esse confronto de raças, negros, árabes, e esse primeiro processo no território, né, se deu aqui. Né? A professora Nied Guidon, como é que se diz? Em São Raimundo Nonato, tem encontrado evidências da habitação humana há 50 mil anos atrás. Piauí, né? No Piauí, né? Há 50 mil anos atrás, né? Então, o que Beth Megre dizia era que o homem só podia estar aqui de 12 mil anos para cá, porque devido a uma subida dos mares e ter aberto entre as Américas, né, ali no Estreito de Bering, uma faixa de gelo que passou o homem para cá. E, na realidade, o que está se descobrindo é que o homem conseguiu dominar a navegação muito antes disso. Então, aqui, de certa forma, é um terreiro. Diz o seguinte, a gente diz aqui que terreiro
terreiro pisado é que dá samba bom, né? Então, é o seguinte, então é um terreiro pisado nisso aí, e dá-se essa digestão cultural aqui nesse processo todo, que é como eu estava dizendo, vem o ciclo do couro, vem os árabes, vem tudo aqui dentro da ocupação árabe na Península Ibérica, foi 700 anos, né? Quando os portugueses vieram para cá, já tinha digerido isso, e isso é maravilhoso, né? Eu jamais vejo essa ocupação portuguesa, tá entendendo, como uma coisa, não sabe, ruim no sentido de que os homens aqui na pré-história, os próprios Cariri, nós estamos descobrindo panela tupi, guarani aqui. Então já existia essa digestão humana, de relações humanas no território, na pré-história do homem aqui na Chapada do Araripe. Então, sempre o mundo foi isso, né? Durante muito tempo, os portugueses também foram dominados pelos romanos, depois pelos árabes. Sempre houve colonização sobre colonização. Eu não vejo muito essa coisa traumática, tá entendendo? Não, eu vejo um processo natural como as peças se bolem no tabuleiro que é esse planeta, né? Eu tô muito com você nisso daí. Eu acho que talvez o problema seja achar que começou a partir daí, né? O Brasil talvez, né? Mas assim, as habitações aqui, a vida aqui começa a partir daí. Aí isso sim seria algo questionável, né? Mas esse é um processo natural, com certeza, né? E aí eu andei pesquisando muito sobre o trabalho da fundação, né? Nesse caldeirão cultural aí que é o Cariri, né? Vocês trabalham com crianças e jovens, não é isso? Isso. Você pode falar um pouquinho, Alemberg, como é que vocês fazem esse trabalho? Bem, aí para mim chegar aí, né? Que aí vem o ciclo do couro, a Garcia Dávila estende as terras dele pelo sertão, e tem o primeiro obstáculo, que é atravessar o Rio São Francisco, para entrar no sertão. Depois do São Francisco, a Serra da Ibiapaba. Então, eles cortam a Serra da Ibiapaba na mão, tá entendendo? Para abrir uma passagem, descem e chega no sertão do Cariri. Chega no Cariri aqui, porque parentes dos Cariri que estavam... as fazendas dele vão até o Piauí, né? O Garcia Dávila estende através de Afonso Sertão, que é seu imediato, de desbravador para aumentar as terras dele, as datas de terra dele, e se instala num local que hoje é a cidade de Oeiras, que foi a primeira capital do Piauí. Então, de lá, eles sobem, vêm para a Serra da Ibiapaba, porque parente dos índios, dessa ligação, que esse tabuleiro sempre houve essa movimentação, né? E todo. Então, eles sabem notícia que aqui tem um oásis, em pleno sertão. E aí eles chegam com o ciclo do couro aqui. Chega em Assaré, que é a terra patativa do Assaré, que em Cariri quer dizer lugar de atalho, e iam nos afluentes do rio Jaguaribe, porque os rios, na realidade, eram as grandes BR da época. É o que chamado Caminho das Águas. Porque assim, o caminho do gado passa por dentro do caminho das águas. Na época, o que se chama de travessia é de um ponto d'água para outro. De um ponto d'água para outro. Então, se chama de travessia. Então, se pegava o gado e fazia uma travessia de um ponto d'água para outro. Que técnica usada pelos homens da pré-história, de quando eles se deslocavam em bando e se deslocavam vindo. E tem uma coisa muito interessante, que também eles tinham caminho subterrâneo, que eles entravam em caverna e saíam em outros cantos. Que esses caminhos ficaram perdidos na pré-história, porque eles não repassaram esses caminhos para os colonizadores, porque era ponto de refúgio, entendeu? E deles nasce muita lenda. Então, nos caminhos das águas, existiam os pontos mitológicos dele, que é o Caldeirão, o Buqueirão e as Mães d'Águas, que é ligado ao culto da água, né? O que é o Caldeirão? O Caldeirão são lugares que nunca secam. Normalmente, formações geológicas ligadas ao período Cretáceo, que retém água, fica aqueles panelão de água. É como se fosse um tipo, para quem está aí, para vocês terem ideia, como quem fosse uma argila que se petrificou. Então, fica aquelas formas lindas, assim, moldadas, entre um preto e um ferrugem, e ali retém água durante o ano todinho. Então, ali era onde morava a divindade da água. Porque é que quando os rios do Nordeste são secos, mas quando chove,
emana de peixe. O que é isso? É a mãe d'água que estava ali naqueles caldeirão dos locais mitológicos que solta a vida novamente para os rios. Você está Que entendendo? lindo. Então, eles vêm por dentro desses caminhos e aí, quando eles chegam no local onde é Nova Olinda, o ciclo do couro, né, o caminho das boiadas, cria ali uma casa, faz uma casa que é um rancho de parede cruzada, sem as paredes laterais, para ser um ponto de repouso, porque ali está o rio Cariú. E ali morava, o primeiro nome do lugar se chamava Água Saída do Mato, porque o rio faz curvas dentro do mato. E você anda dentro do rio e você não tem um rio assim reto, como você vê esses rios muitas vezes do norte, ou sinuoso, assim, né? fazem curvas, como que fosse uma cobra, tá entendendo? Então, daí eles chamam esses locais de locais chamados de esses locais sagrados, e o local onde era Nova Olinda se chamava Lugar de Água Saída do Mato. E que, com a implantação da casa, né, essa casa, esse rancho de parede, sem paredes laterais encruzadas, que ficou denominado como Tapera. Então, Tapera em tupi quer dizer Casa Velha Abandonada. Então, o lugar se chamava Tapera, e esse lugar chamado Tapera, um dia aparece um frade lá, né, vindo para as terras dos Inhamun, que Inhamun quer dizer lugar do demônio, que é um lugar do Nordeste muito seco, do Ceará muito seco mesmo. E ele passa por Nova Olinda e as famílias da localidade, ele pede hospedagem na casa grande, que já era as paredes como está hoje, né? Já tinha parede e tudo, e aí eles pedem hospedagem e não dão. Então, a população mais simples, mais pobre do local, que o resto das casas era tudo casinha de taipa, pede a ele para celebrar uma missa. E ele celebra e bate a chinela uma na outra e diz... eles pedem que mude o nome do lugar para trazer progresso. Ele bate uma chinela na outra e diz: bem, o nome de hoje em diante vai se chamar Nova Olinda, porque para marcar que eu estou vindo de um colégio de Olinda, em Pernambuco, mas Tapera há de ser até sua quinta geração. Aí amaldiçoa. Então, com a restauração da Casa Grande, se acredita que acaba essa maldição, tá entendendo? E aí, fim da quinta geração, e a cidade passa a ter progresso. Então, foi restaurada a casa, nós restauramos a casa nas cores originais. Primeiro, nós fizemos 10 anos de pesquisa, né, eu e a Rosiane, sobre a pré-história do homem, em torno da Chapada do Araripe, visitando, descobrimos várias cavernas com pintura rupestre, sítios arqueológicos, sítios mitológicos, todo esse Cariri pré-histórico, né, para a gente ir para a casa que aculturou toda aquela cultura, hoje serviria de ser a casa que traria a história desse povo invisível. Porque o que a gente mais ouvia quando a gente visitava esses locais, do próprio local, a voz do lugar, era dizendo: não deixe a gente morrer, né? Existia criança nesses lugares brincando, porque as pessoas, os arqueólogos, eu sempre digo, né, brinco com os arqueólogos dizendo o seguinte, que a arqueologia é o cemitério, a mitologia é a maternidade. Antes de um sítio ser arqueológico, ele foi mitológico. E ali estão resquícios de todas essas tradições orais do povo. Então, um sítio arqueológico, ele jamais ele pode ser metido à mão num sentido turístico, com plataformas que tirem o chão dele. Porque aquele chão dele, o pisar no chão, o subir, aquele playground mitológico faz parte do ritual do lugar. Quando você pega um sítio arqueológico e bota a nível turístico para as pessoas circularem, dando facilidade para eles circularem, você tira o espírito do lugar. Você tira o espírito do lugar, você tira o contato, né? Você veste com um plástico, um insufilme, a transpiração do lugar. Então, o que foi que nós fizemos? Nós começamos 10 anos de pesquisa, aí restauramos a casa, ouvindo as pessoas, e começamos a andar com as crianças no sítio arqueológico. E começamos a andar com essas crianças, porque as crianças invadiram a casa, brincavam na rua,
E quando vira a casa ser aberta, naquela época os meninos brincavam de pinhão, né, e tudo. A Casa Grande, ela nasceu na época do pinhão, né? Ou melhor, né? Ela nasceu nesse período aonde a terra está seca e os meninos brincavam não, me desculpe. Nasceu na época da bila. Sabe o que é bila? Não. Chama bola de gude também, né? Ah, conheço. Aí conheço. Bola de gude. Então, as crianças têm uma brincadeira que eles fazem 3 buracos, chamado búrias. Uhum. E eles ficam brincando com a bilinha. Você vai de bura em bura e volta depois, e depois fica batendo na bilinha do outro. E ali Então, eu digo isso por quê? Porque as crianças, elas não... O tempo dela não existe assim, primavera. Como é que as crianças leem a estação do tempo? Pelas brincadeiras. Então, tem a época do pinhão, tem a época da bila, tem a época do papagaio, que é a pipa, que é a época do vento. Então, é impressionante. Eu fui embora de Nova Olinda, morei 10 anos. Quando eu voltei, já estava com 18. E as crianças continuavam brincando daquilo que a gente brincava sem ser preciso a gente dizer para eles. É uma tradição brinquedológica que existe no HD da criança, que ele sente a relação da natureza e de que é que naquele tempo, qual é a brincadeira que se encaixa. Você está entendendo? Eu via isso nas meninas, brincando do transilim, brincando de brincadeira, né? E a gente pegou isso e começou a brincar com as crianças. Então, muitas vezes, os adultos se queixavam das crianças brincando na frente deles. E muitas vezes um pinhão daquele que jogava batia na canela de uma velha que estava sentada na cadeira na calçada. A velha chamava a polícia. E quando nós chegamos na Casa Grande, a gente começou a ver a polícia indo empatar das crianças brincar. Então, o que foi que nós fizemos? Trouxemos as crianças tudo para o terreiro e começamos a brincar com eles daquilo que brincava. E eles começaram a observar o museu da Casa Grande e começaram a aprender mitologia com a gente. Então, a gente começou a cantar lenda. E a gente subia para as cavernas com aquele monte de criança. E a gente inventava as músicas. Por exemplo, a gente tinha uma música que a gente chamava Cariuzinho, que é o menino Cariú. Aqui o povo era o povo Cariú, né? Da família Cariri, né? Da nação Cariri, a família Cariú. E a gente criou um personagem chamado Cariuzinho, que era um personagem, né, imaginário, que levava as crianças para a época da mitologia. Ele chamava as crianças na Casa Grande, todo mundo segurava na mão do outro e fechava os olhos e visitava a Mãe d'Água, visitava essa época perdida no tempo. Que legal. Nós criamos uma série de revistas em quadrinhos, tá entendendo? Porque eu sou muito aficionado em quadrinhos. Até hoje eu não consegui ler um livro, eu não consigo ler livro, né? Eu só leio quadrinhos. Quem quiser me passar uma mensagem, vai conversar comigo, ou então através de filme ou através de quadrinhos. Porque eu, desde criança, eu começo a ler um livro, aí quando tem ali de uma linha para outra, eu tenho que vir com o dedo. Se eu não vier com o dedo passando, eu passo para a terceira linha, em vez de ir para a segunda, ou passo para a quarta. E isso atrasa muito minha leitura. Então, e para completar, meu pai, né, disse uma coisa para mim: meu filho, o conhecimento está nas entrelinhas. Aí, quando era de uma linha para outra, eu fugia. Aí, daqui a pouco, eu estava lendo, já estava na 5ª página do livro, mas eu estava muito distante dali. Muito distante dali. Eu já estava criando coisa. Por uma palavra que eu vi ali no livro, eu estava criando outra história. Né? Então, aí eu deixei de ler. Entendeu? Eu deixei de ler e resolvi me dedicar mais para a oralidade, para contar causa, para ouvir causa, tá entendendo? Para sentir a pulsação dos lugares e tudo. E aí fui, né? A gente foi, encontrei Rosiane, que também parecia comigo. Eu digo: Rosiane, tu vai estudar, tu vai se formar, e me deixa eu, né? Me deixa eu desse jeito mesmo, analfabeto, do jeito que eu sou. Então é o seguinte. Aí, então, eu
nós começamos a subir, né? Subir as cavernas com as crianças, visitando as cavernas, e começamos a fazer música. Então, a gente subia. Então, por exemplo, Cariuzinho, a gente tem uma música que a gente fez que é assim. Cariuzinho é muito sapeca, quem me contou foi Cariuzão. E o seu avô, o homem da caverna, que já sabia fazer a lição. Caracacá, querequeque, quiriquiqui, corococó, urucucu, aeiou, assoletravam os cariú. Né? Então, era música, só que ela era para andar, eu tocava assim. Cariuzinho é muito sapeca, quem me contou foi Cariuzão. E o seu avô, o homem da caverna, que já sabia fazer a lição. Caracacá, querequeque, quiriquiqui, corococó, urucucu, aiô, soletrava os cari. Era assim, porque tinha que dar ritmo, as crianças tinham que subir aquelas subidas íngremes, né? Para o supé da Chapada do Araripe, para ali ter contato com as cavernas. E ali a gente, na música, dizia, né, que Cariuzinho é muito sapeca. Sapeca, o jeito de sapeca da criança ser, da energia que a criança tem. Quem me contou foi Cariuzão. Cariuzão, o seu avô, o homem da caverna, já sabia fazer a lição. A gente estava ali aproximando ancestralidade dele, que ali eram letras do tempo, que contavam histórias. Que na realidade, os sítios arqueológicos não é um lugar de brincadeira. Ali são lugares ritualísticos. E é muito interessante a presença do Nordeste aqui, a presença da Jurema. O primeiro contato que o homem teve com a espiritualidade foi através das plantas. Então, eles bebiam a Jurema aqui no Cariri e iam os bisamuyê, né? os pajé. Só quem tinha direito eram os pajé. Então, eles iam, né? Eles bebiam a Jurema nesses locais, né? Desses locais onde tem as pinturas rupestres, e ali eles pintavam as visões deles, e ali eles tinham as visões para onde a tribo devia seguir em relação ao inverno, se ia ter inverno, se plantar. Então, nós temos algumas pinturas que são compreensíveis, são sociais, como grupos humanos de mão dada dançando em torno do pé de Jurema. Certo? É o ritual da Jurema. Né? Que isso você vê hoje, as pessoas muitas vezes ficam no Brasil com preconceito, por exemplo, com o Santo Daime, né? Essas aqui são as religiões da pré-história nossa. Não é o cristianismo, não é o budismo, não é essas coisas. Entendeu? A nossa religião, muitas vezes, aqui no Brasil, nós temos preconceito dela. Nós temos uma visão de colonizado, uma visão... E isso né? Isso é lamentável, isso no Brasil. Então, esse povo dançar, tem cenas como essa, tem cenas também de aspirais, assim, coisas redondas, coisas que não são da nossa compreensão, que ali são visões, né, astronômicas, visões de mandalas, coisas que ele via quando ele vivia a Jurema. E isso tudo estava dentro da religiosidade do povo da pré-história do continente brasileiro e dentro de tudo isso que a gente herdou, né? Por exemplo, há 3.500 anos aqui no Cariri, o homem já estava fazendo cerâmica, fazendo desenhos nas cerâmicas, as coisas mais lindas, fazendo lítico. O homem tinha uma cultura, já a sua música, né? Tem uma música que é Asa Branca, né? Que conta a lenda que essa música ela já existia no Nordeste. Luiz Gonzaga pegou, né? Assim como você pega aquelas músicas que na época do movimento beatnik nos Estados Unidos, que Bob Dylan fez muita música que era reciclagem de cantos que já existiam, tá entendendo? Cantos de quê? O que são esses cantos? São cantos de dor, são cantos de amor, que o coração, que tem som, mas não tem letra. E aqui houve um processo muito doido, né, aqui no Nordeste, que foi quando os primeiros padres que chegaram aqui, que foram os franceses, na realidade, os primeiros missionários que vieram para o Brasil foram os franceses. E o padre Vicente Mambiani, ele catequizando os índios ali na beira do São Francisco, né,
ele tem uma coisa que a gente fez uma música também que era para tratar dessa relação do colonizado, da religião que chegava e se instalava no continente e que era revertido os valores culturais místicos daquele povo, né? A gente fez uma música chamada Oste Cauim. Essa música Oste Cauim fala justamente disso, porque tem o catecismo do padre Vicêncio Mamiani, que ele diz o seguinte, que ele pega e reinverte os valores. E ele faz assim, ó, ele diz assim, ó. O som tá bom aí, tá? Tá ótimo. E ele diz assim para os meninos, ó, para as crianças, Cariri. E aí, meninos, não adorai o pau, a pedra ou o barro. Adorai somente as imagens que são feitas de pau, de pedra e de barro. De pau, de pedra e de barro. Ferrara, bota santa na ocara, usa a cruz como Irapara, catequiza os Cariri. Ferrara, bota santa na ocara, usa a cruz como Irapara, catequiza os Cariri. Toré, Oitibó roubou tua fala e guardou no Igaçaba, Anhangá, Jurupari. Jurupari, Jurupari. Cariúque, Xeré, Curianense, Coca, Labaça, Jucá, Atingui, Timbó, Cariúque, Xeré, Curianense, Coca, Labaça, Jucá, Atingui, Timbó. Na fauna, na flora, vagueiam os caiporas. Na fauna, na flora, vagueiam os caiporas. Aí tem uma oração que as mamães indígenas, as mamães Cariri, ensinavam para os bebês, cantava na hora de botar as crianças para dormir, que era dizendo assim, Cassinquelê, que vive embolado, de olhinhos fechados, num eterno sono sem fim. Acorda tu e dá um pouco do teu sono para mim. Cassinquelê, você não é dono da fruta do sono. Reparte e dá um pouquinho para mim. Pizinho o bichinho danado, fechou os olhinhos e foi dormir sossegado. Então nós temos um território de carinho, né? É por isso que eu digo que o sítio arqueológico, antes de ser um sítio arqueológico, ele era um sítio mitológico. E num sítio mitológico habita, não são ossos, não são resquícios de panelas quebradas, trazido para a ciência para formar PhD, né? Então, esse povo está com vaidade aí no exterior, apresentando trabalho científico em congresso, e muitas vezes é um PhD da ciência, mas é um analfabeto da família. Muitas vezes não é uma boa mãe, não é um bom pai, não é um amigo. E esse sítio mitológico, ele traz isso, ele traz o coração. Eu digo, nós temos um curso aqui chamado Arqueologia Social Inclusiva. Eu digo que o papel do arqueólogo é cavar com o coração dos outros, né? A gente tem que incluir as pessoas. Existe ainda um povo invisível, enterrado nesse povo do Brasil. E esse povo invisível é que deve ser escavado. Muitas vezes os cientistas passam por esses sítios arqueológicos, sítio paleontológico, os seus vidros de carro fechados, nos ar-condicionados da vida, e não vê esse povo, né? Passa por eles, mas não enxerga. Enquanto o Brasil for assim, né, cheio de cientistas que não perceba que nós temos que ter
inclusão e distribuição de renda nesse país. E nossas riquezas culturais devem servir para isso. Devem servir para trazer, né, para esse povo um desenvolvimento e uma autoestima. E a autoestima do Brasil está enraizado nas placas tectônicas que formam esse continente. Nossa, Allenberg, meu Deus, muito bom tudo que você falou, assim, me emocionei, né? Tentei me controlar aqui algumas vezes, mas nesse momento eu falei, deixa fluir mesmo, porque tá muito bonito. Assim, eu quero comentar algumas coisas da sua fala, eu acho importante, tá? E assim, uma coisa que eu falo muito, né? A Educaetos, ela é uma escola de formação de professores, né? Sim. E uma das coisas que eu falo muito para os professores é que eles precisam entender, no fundo do coração deles, o sentido do porquê que eles ensinam o que eles ensinam, né? O objetivo seu para ensinar matemática, para ensinar química, não pode ser porque o aluno vai fazer o Enem. Isso não é um objetivo que legitima uma vida trabalhando, uma vida se dedicando. E quando eu vejo você falar do seu trabalho, você ensina, você traz, você vive aquilo que toca a sua alma, né? E aí isso ganha um sentido. E acho que todos os desafios que você encontrar pelo seu caminho na fundação, você vai conseguir ultrapassar, porque tem um sentido maior, né? A história da Fundação Casagrande é uma história belíssima, se conecta com a nossa ancestralidade, com a formação do nosso povo. Então, e olha isso, né? Acabar com uma maldição, isso é muito, muito bonito, isso é muito profundo, né? E você conhece profundamente aquilo que você ensina, né? Aquilo que, assim, a história daquilo que você trabalha, que você dedica a sua vida, ainda que você não leia livros, isso não é um problema, porque na oralidade tem muita coisa que se pode trazer, que se pode conhecer, então isso é muito legal, né? Você também, pela oralidade, consegue se conectar mais com a intuição, e eu vejo que você tem isso, a forma como é que você traz, né? As frases que você falou, né, das crianças, eu não sei se exatamente foi assim, né? Mas medindo o tempo pelas brincadeiras, escavar um coração invisível. Isso é uma coisa que só percebe quem tem uma intuição bem desenvolvida. Quem fica pegado em números e teorias não consegue perceber esses detalhes na existência, né? O espírito do lugar, eu achei isso muito bonito também. Esse contato com a mitologia, Allenberg, para mim é uma coisa muito importante. E assim, quando eu estive lá com os seringueiros do Acre, como eu mencionei aqui, eu já tinha ouvido falar sobre Saci Pererê, Caipora, não sei o quê, mas é uma coisa muito distante, né? Era uma coisa assim, para quase que para a gente apenas. Não era uma coisa que eu conectava realmente a uma realidade, né? E a gente, às vezes, trabalha que o mito é isso, né? O mito é uma coisa distante da realidade. E quando eu estava com os seringueiros e eles falando, né, de casos que aconteceram com eles reais, na memória deles, de quando o caipora apareceu, ou uma pinguari, que é um monstro e tal. E eles realmente acreditando naquilo, mudou totalmente a perspectiva do que eu entendo de mito, né? E quando você traz isso, você fundou né, a Fundação Casa Grande, acreditando verdadeiramente no rompimento de uma maldição. E como é que você trouxe o mito para as crianças, né? Pelo que elas gostavam de fazer, né? Então elas entravam na fundação para brincar do que elas gostavam de brincar, e a partir disso você apresentou aquilo que tinha ali e elas foram fazendo parte daquilo. Isso é muito legal. Que às vezes nós, como professores, a gente já quer trazer aquilo que a gente quer trazer sem cativar, né? Por aquilo que eles gostam, né? Então, assim, eu acho que você está dando uma grande lição para a gente de como ser um educador, porque todo mundo aqui está aprendendo com você. Você está educando muita gente aqui, de diversas formas, e a gente, às vezes, na educação, a gente fala que tem que trazer tecnologia, que tem que inovar, que tem que, né, fazer um monte de recurso. O que você está fazendo? Você está dando uma palestra e está todo mundo envolvido. E está todo mundo encantado, está todo mundo emocionado. Então, a gente não pode diminuir a importância da oralidade. A oralidade é muito importante. As pessoas querem matar a aula expositiva, né? A aula expositiva não pode ter mais. É, Só que se você faz uma exposição de alguma coisa como você está fazendo, que é com coração, você envolve todo mundo que tá assistindo, né? Então, para mim, você está sendo um grande exemplo e eu espero que para todo mundo aqui. O Instagram, ele só me deixa ficar 1 hora, mas se você... vamos conversar mais um pouco, a gente aproveitar o tempo. E se você quiser, a gente volta um pouquinho só para depois despedir de todo mundo. Nesse ponto agora que você começou a falar da geração de renda, uma coisa que eu vi na fundação é que vocês fazem esse trabalho de profissionalização mesmo, né, com jovens. Você pode contar isso pra gente? Sim, a criança, né, ele chega na casa grande é brincar, né? Porque a brincadeira a brincadeira na realidade é da natureza da infância, né?
Eu vejo que nós no planeta, esse desequilíbrio que você está vendo no planeta, eu vejo três coisas importantes. Primeiro, a retirada da floresta de cima da terra. Tem uma frase do Décio Marques que diz: casa dos elementais que cada vez se some mais. Quando você tira a floresta, você está tirando da terra a força do sagrado, você está tirando a força do encantado. Porque a floresta ela guarda a energia dos encantos. A segunda coisa é a pureza da infância. A criança, ela tem esse negócio dessa pressa de que um medo que o adulto tem dele não dar certo, aí bota a criança para começar a dar certo, ser um adulto antes dele gastar toda a sua infância, né? E brincar é a forma com que a criança purifica o mundo. E a outra coisa é a natureza feminina da mulher, né? A natureza feminina da mulher é uma coisa muito importante, né? Porque a mãe, né? Você imagine, né? Que a mãe, a mulher, é que é responsável pela vida no planeta. A mulher que é responsável pela vida. Pela mulher, vem as mulheres e vem os homens, entendendo? O homem é só um reprodutor, mas na realidade esse planeta ele é feminino. Ele é um planeta que a vida, a vida é feminina. Você está entendendo? Então, a ausência dessas três coisas que está endurecendo a natureza humana e, consequentemente, isso está se esvaindo para a natureza. Você vê que esse período agora que nós tivemos, poucos meses que nós estamos em casa, o céu ficou limpo, as águas também. Né? Você viu aquelas imagens lá de Veneza, os animais voltando para aqueles locais. Você vê, tem uma amiga que manda foto de São Paulo, que o céu de São Paulo está limpo. Cara, só pela ausência do homem, poucos meses fora, né? Então, isso aí é muito interessante nesse momento, né? E isso é fundamental para tudo que a gente for fazer. A Casa Grande, hoje tem a atual presidente da fundação, uma mulher, né? Uhum. A Casa Grande, quando é uma mulher que está na presidência, que já teve homem, teve mulher e tudo, né? Porque eu criei a fundação, mas hoje quem administra são as crianças que cresceram lá na fundação. E o toque feminino na casa é fundamental, tá entendendo? A casa ela fica, é como se ela ficasse mais dengosa, tá entendendo? A casa ela fica mais dengosa. A gente tem que fazer instituições dengosas, porque as instituições estão adoecendo as pessoas. As instituições, para alcançar metas que não chegam a lugar nenhum, estão adoecendo as pessoas. Aí ficam aqueles profissionais nas instituições, indo fazer, no início, fazer yoga, fazer um monte de coisa, e depois o resto do dia não tinha para matar o coitado. Né? Então, é o seguinte, a Casa Grande, as crianças chegam lá, né, muitas vezes de braço, escanchadinha, igual aqueles macacos na cintura da mãe, né? Eu morei na floresta, eu sei como é aquelas macaquinhas dessas, com macaquinho pendurado aqui. Eu achava lindo aquilo ali, né? Aquelas mãezinhas com aquele carinho e tal. Então, aí é o seguinte, chega aquelas menininhas mais velhas, com os menininhos escanchados, chega os meninos para brincar, e ali, quando eles estão brincando, eles estão... é minha neta. Vem cá, Ana Rosa. Né? Então, quando eles estão... quero ver. Quando eles estão brincando, né? Quando as crianças estão brincando, ali... Olha só. É a Ana Rosa? Ei! Oi, Ana Rosa! Oi, Oi, Ana Rosa! Oi, linda! Oi! Então, ai, que fofa! Então, eles chegam criança na casa. Ela quer você. Que quando ela me vê... Aqui a Lemberg trouxe meu filhote para você ver aqui hoje. Agora. Olha o Francisco. Pronto. Agora ficou boa essa live. Aqui a Lemberg, o Instagram desliga. Eu não consigo editar. Ele desliga por uma hora. Tranquilo. Aí tá com um caboquinho aí. Quem é esse caboquinho?
Esse é o Francisco, meu segundo filho. Francisco, Ah, dá Francisco, um tchauzinho. Dá um eu tchauzinho. também sou Chico. Meu nome é Aqui. Francisco também. Só que ele não tá escutando que eu tô de fome. Eu tô de fome. Ele também é cinco, filho. Eu Vamos- tenho um filho chamado João e outro chamado Francisco. Eu gosto de nome do povo. Mas, querido, eu sei que você tem só as coisas aí pra fazer, então pode finalizar e a gente dá um tchau. Sim. Então, isso é para a gente esse final é para a gente despedir, como é? Tu que está gerenciando aí. Não, eu tô amando conversar com você, né? Mas eu sei que você tem suas coisas aí, eu não quero te incomodar, viu? Não, não, tranquilo. Nós estamos aqui, tranquilo. E aí o seguinte, e aí o seguinte, então, como eu estava dizendo, então as crianças, elas chegam, né, na fundação, chegam pequenininha e vão crescendo lá. Então, que é uma coisa muito interessante, que eu acho que a educação hoje nas escolas, elas não estão... Tira ela aqui. Esse aqui, pode pegar aqui. Que elas não estão... não está sendo usado nas escolas, né? A primeira coisa é essa coisa da gestão, né? É muito importante hoje que nas escolas se tenha essa coisa da gestão, de você ensinar educação através da gestão do próprio espaço. Então, as crianças lá, elas têm uma gestão, né? Ela tem uma gestão do cofrinho, né? da casa grande. Tem um cofrinho que as pessoas, quando visitam, depositam dinheiro. E ali é a primeira aula de economia da casa. Porque ali elas compram material de limpeza da casa. Aí tem um dia que vai na bodega comprar o material de limpeza. E ali eles sabem que quanto é que a casa, quanto entra de dinheiro na casa e quanto é que entra de dinheiro e o que é que se compra. E eles também limpam a casa. Desde criança, eles são quem limpa a casa. Eles chegam 7 horas na casa, aí abre as portas, varre, né, a casa, organiza tudo para depois eles brincarem. Então, por que é que eles limpam a casa? Né? E o resultado é que eles não sujam. Porque se são eles que vão limpar, então eles não sujam. Tá entendendo? Responsabilização, né? Muito bom. Nossa, muito bom. E tem também, né, assim, então eles vão crescendo dentro da casa e quando eles chegam com 18 anos, aí a gente monta as MEI dele, né, que é a microempresa individual, que é empreendedor, e cada um tem uma empresa. E hoje nós pensamos que a casa não é a casa só, mas é a extensão. Eles já estão se casando entre eles, né? Meu sonho é que eles encontrem sua própria sustentabilidade dentro da fundação, que através deles, a comunidade deles cresça, né? Se eduque, tenha acesso à cultura, né? Ter acesso a essa formação e que no futuro eles, tendo essa manutenção, eles digam assim, primeiramente assim, né? Que um seja um compadre do outro, né? Então, já está acontecendo isso, né? Um casa, tem um filho, já estão os filhos dele. Então, um é compadre do outro. Então, a gente já tem esse território ampliado de metros quadrados da casa na residência deles. Então, é muito legal isso aí, porque você vê a extensão de música de qualidade, de livros, de uma conversa construtiva, tá entendendo? De uma comunidade formada a partir da construção de algo em comum para todos. As casas, elas crescem com esse sentimento não de individualidade, mas de integrar um território, né? E aí nós vamos aumentando a aldeia, né? A casa é a taba, e cada casa é uma casa da aldeia. Então, nós vamos aumentando essa aldeia cultural. Que legal. E hoje nós temos os cafés na Casa Grande, tem os restaurantes. A casa recebe entre 50 a 70 mil visitantes por ano. E hoje nós temos as pousadas domiciliares, que são as mães quem
administram essas pousadas é receber em casa as pessoas que visitam a casa, porque começaram a querer ficar mais tempo na casa. As pessoas chegavam, queriam passar 2 dias, 1 semana, e os meninos começaram a levar para casa. E o povo começou a querer dar dinheiro para as mães. E as mães sim me davam de receber aquele dinheiro, porque diziam, não, eu estou fazendo isso de coração, eu não quero ser pago por isso. Mas o povo queria pagar. Então, nós criamos aqui um projeto, que é a Agência de Turismo Comunitário da Fundação, que já é um jovem quem administra, que está se formando em turismo, e que, entendendo? E que a gente recebe, a gente recebe visitantes, que a gente não gosta de chamar de turista, tá entendendo? A gente gosta de chamar mesmo de... tanto que o diretor da casa chama diretor de hospitalidade. Né? São pessoas que a gente recebe que terminam depois sendo amigos da Casa Grande. E que a relação é totalmente diferente de que uma relação fria, desumana, que é essa relação do turismo, né? Do turismão. Né? Então, aí, hoje as mães recebem e aí gera renda para as famílias. Hoje os meninos têm suas empresas, que eles podem ter a sua sustentabilidade sem sair do local deles, ver a mãe dele envelhecer, ver a mãe dele ter a família ali em volta, né? E com essa abertura, né, através dos meios de comunicações que abriu da forma que abriu, então, antigamente os valores estavam ligados a uma geografia, né? Então, se você quisesse comprar um violão como esse, você tinha que ir na loja da esquina, ali no comércio. Hoje em dia, eu não saio de casa para receber um violão como esse, né? Até porque está difícil até estacionar nos cantos. Então, hoje, o território está ligado ao talento, né? Se você pode morar em Nova Olinda e trabalhar com uma agência de publicidade em Nova York. Está entendendo? Ali convivendo com... Né? Então, assim, eu acho que a importância de você dominar, né, os meios de comunicação e não ser por ele dominado. Então, eu acho que gestão e comunicação eram coisas que era para ser hoje fundamental dentro dos ambientes educativos. Porque um professor passa 40 minutos secando a goela para falar e para passar aquela mensagem, um comercial de 30 segundos, bota de água abaixo tudo aquilo. Por quê? Porque existe uma técnica, um domínio da comunicação para enderecer a pessoa, tá entendendo? Então, eu acho que essa matéria comunicação e gestão, para você gerenciar o território da escola, as crianças serem quem pintem, as crianças serem quem organize. Quem era que era para ser o gestor das bibliotecas? Eram os alunos, tá entendendo? Eram os alunos. A gente precisa pintar a nossa cidade, para que isso saia de dentro saia de dentro da escola. A escola é só um ponto de reunião, é igual o museu. Eu digo que museu não foi feito para contar história. Museu foi feito para conversar sobre a história. Porque o museu que conta a história é aquele museu de uma visão só. A visão é essa. Mas ali é a história de quem? Dos vencedores? Entendeu? E quem é aquela história que está ali no museu? Né? Então, é importante. Por isso, nós estamos aqui em parceria com a Fé Comércio do Ceará, fazendo os museus orgânicos, que são os museus na casa dos mestres da cultura popular. Os mestres, a gente tem os museus orgânicos, que é a história daquele mestre dentro da casa dele, porque estava sendo ocupado assim. Tinha um retrato de Leandro e Leonardo, mas não tinha um retrato da avó dele, mas o avô dele. Né? E ele é um mestre de reisado, um mestre de folia de reis. Mas e cadê a história dele? De onde é que ele vem? Como surgiu? Então, a gente passou a trazer a história para as paredes e hoje ele conversa sobre sua história com elas Nossa, que legal. E entra uma coisa muito legal, que foi assim, que foi a gastronomia. Porque as pessoas começaram dentro da casa, começaram a fazer bolo, café, a pessoa fica para o almoço, e aquilo ali tudo está no pacote do visitante. Tá entendendo? Você vai lá para a casa do mestre Antônio Luiz, em Potengi, para ver, conversar com ele e ficar para o almoço. Enquanto você está conversando, sai uma bandejinha de café ali para você conversar com ele. Chegou a hora do almoço, você almoça e tudo aquilo está dentro do pacote turístico, entendeu?
que são as agências de jovens daqui, né, que fazem. Uhum, Então, uhum. isso aí é muito legal. E Vem cá. tem sido feito muito legal em parceria, né, com o SESC, né, porque, de certa mão, eu acho que o SESC, hoje, a maior estrutura no país é o SESC. Né? Uhum. O SESC, Vem cá. instituições que, assim, que não tem em todo canto, mas a maior infraestrutura espalhada pelo Brasil. Olha isso aí, quem é esse aí? Esse é o João. João, dá oi. Dá joia. Dá joia. João? Dá joia. Quer descer? Ai, vai tocar uma música, filho. Ah, mas eu tô com fone. Sabe ela na gaiola feita. Ó, escuta aqui. Ovo. Ouve. E a menina que gostava tanto do bichinho. Ele não tá escutando. Chorou. Ai, delícia. Então é o seguinte, então Quer descer? Tô o que eu ouvindo. tava falando? Tá dos museus orgânicos, Sim, aí, sim. aí tem um cafezinho, sai a Tem comida. Pronto. Então é o seguinte, então quem administra os museus orgânicos são as mulheres, porque as mulheres, na realidade, é que são a base para esses mestres serem brincantes. Por que é que o homem brinca? O homem brinca porque é a mulher quem dá esse espaço para ele brincar. Né? Então, coisa boa é quando você tem um ambiente como esse. Né? Então, os homens normalmente são chamados, esses mestres e essas mestres da cultura popular, são chamados de brincante, porque está ligado à brincadeira. E por isso que é o terreiro, que se chama terreiro. Terreiro porque está na frente da casa, e o terreiro é onde se brinca. Né? Então, tem toda uma geografia da residência, né? Terreiro, calçado, sala, corredor, tudo isso tem um sentido na formação do ser humano. Muito então, legal. É muito importante. E a importância da família nisso, né? Muito legal. O Antônio Parece Nóbrega, inclusive... Pode falar. É o que eu estou vendo de vez em quando diz oi. Aí. Né? O pessoal vai comentando. Acho até que o pessoal estava comentando que você tinha parado falando do Sesc, né? Isso. Porque é o seguinte, porque o Sesc, né, hoje ele tem, vamos dizer assim, o Sesc é na realidade, é o Ministério da Cultura desse país. Porque é o seguinte, porque ele está distribuído, a quantidade de Sesc que existe distribuído no Brasil é maior do que a infraestrutura do Ministério. Você está entendendo? E tem uma verba que eles, né, eles têm espaço, têm equipamento, eles têm como é que se diz? Um orçamento e eles têm profissionais. Né? Então, isso é muito importante e por isso que a gente se associou a eles para a gente fazer esses museus orgânicos. Aqui no Cariri nós estamos fazendo 16 museus orgânicos, em parceria com a Universidade Regional do Cariri, com o SESC, né? E também com o Geoparque, porque aqui é um geoparque. Aqui onde está o primeiro Geoparque das Américas, é aqui no Cariri, que é ligado à Universidade Regional do Cariri. Então, esse conjunto de coisas tem feito com que a gente pudesse ampliar, como estou dizendo, as pousadas domiciliares, os museus orgânicos, as casas que a gente chama a Casa desses Meninos, está ligada a um projeto chamado Arquitetura do Afeto. É como a arquitetura de uma casa une, né? Você imagina essas crianças aí, o João, o Francisco, que passou aí, como é que eles leem a vida a partir da casa que mora? Dos afetos que acontecem ali. Isso tudo agrega nas raízes desse cidadão que vai se formar como homem, né? E vai ser os próximos administradores desse planeta. Né? Então, é muito importante esse momento que nós estamos passando da pandemia, né? Que é onde o pandeiro mia, né? Então, é o seguinte, a gente está passando por isso. O que é que nós estamos tendo a oportunidade de voltar para casa e avaliar que casa nós temos? Porque o povo estava achando que casa era a rua, que casa era o trabalho, o povo estava achando que casa era a ONG, que casa era a escola, o povo estava achando que família é qualquer coisa, e família não é qualquer coisa, tá entendendo? Família é família, tá entendendo? E eu acho muito importante isso. A família é a fonte restauradora do ser humano. Então, isso é muito importante. Nós estamos vivendo esse momento que é um momento ímpar, né, no mundo.
Pode perguntar, senão eu converso igual o vendedor, aquele vendedor de produto de o raizeiro do meio da feira. Ah, eu tô gostando de você. Você é dos meus, você é bom de prosa, muito bom. Meu marido, ele é mais calado, né? Aí a gente sai na rua e quando a gente tava começando a namorar, né? E saía com meus amigos para conhecer, ele não falava nada, né? Ele falava, amor, o pessoal vai achar que você não tá gostando, que você é mal educado, né? Ele falou, mas você não me deixa falar, você fala por mim e fala sem parar. Aí ele vive esse drama comigo. Não, o Mas seguinte, assim, quando eu era. Só para pegar uma deixa pode aí, falar. quando eu era garota, eu arrumei uma namorada. Eu nunca tinha namorado com uma pessoa de outra cidade. Eu não sabia o que conversar, né? Porque as meninas da cidade a gente já sabia, tipo assim, choveu ontem, né? Era menina, aí a menina dizia, porque mamãe ontem bateu em mim, aí eu, para não passar por baixo de papai também bateu em mim, que era para. O maior problema era render o assunto. Porque a gente se encontrava, não tinha muito o que falar. E aí o seguinte, o pior, eu arrumei uma namorada de outra cidade. Eu não sabia de nada da cidade dela. Aí eu fiquei em silêncio e ela em silêncio. E eu em silêncio e ela em silêncio. E eu digo, meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa menina? Sentado no banco da praça, né? Aí ela disse, olhou para mim, tomou iniciativa e disse, fale alguma coisa. Aí eu disse, deixa que o silêncio fala por nós dois. Ali mesmo eu perdi a namorada naquela hora. Gostei dessa, muito boa. Mas aqui, Alemberg, olha, essa perspectiva eu gostei muito, instituições dengosas. Olha, você tem que escrever essas coisas, Alemberg, é isso que eu lhe peço, porque isso é bonito demais. Nossa, os termos que você traz, assim, tão simples, tão singelos, né? E esse dengo feminino, né? Isso é uma coisa que eu recebi muito da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa bem dengosa, o jeito dela de ser, uma pessoa muito delicada, muito feminina e ela até a gente brinca que ela vive no diminutivo, né? Porque ela fala muita coisa no diminutivo. Ah, isso tá Sim. tão bonitinho, isso tá tão. Ela é assim, para mim ela é um doce de pessoa, né? Então eu cresci nesse ambiente, recebi muito carinho, muito amor. Minha avó era assim também, né? Então isso é muito legal. E a gente refletir sobre a casa que nós temos, sobre a nossa família, são coisas muito importantes para a gente trazer para o dia, né? Para os dias de hoje, mas para sempre, claro, porque a gente fica tentando dar jeitinho para tentar resolver os problemas, né, que a gente tem hoje no mundo, né? E sendo que, na verdade, e não fala do essencial. O essencial é a família, o essencial é o amor que a gente dedica à nossa família, que a gente recebe da nossa família, né? Eu acho que é viver para servir para as pessoas que estão junto com a gente, né? E muito legal, assim, você traz isso muito, sabe, Ellenberg, assim, não tem como eu não falar. Não é casca de banana, não é nada disso, sabe? Mas eu não te conheço ao vivo ainda, vamos resolver essa questão. Mas assim, sinto isso, sabe? Meu marido tá ali, tô olhando para ele também, dá para ver que ele tá muito feliz com tudo que ele tá ouvindo. Você tá servindo, né? Você tá servindo as pessoas, servindo a história, servindo o povo, servindo a cultura. E naturalmente, eu acho que as respostas do que fazer vão aparecendo para você, né? Por exemplo, essa ideia dos museus orgânicos, você tá sintonizado com o que você quer, né? No que você quer fazer, no que você quer prover para esse mundo, e aí as coisas vão aparecendo e são soluções que são muito legais. Então, assim, eu estou me sentindo muito feliz. Está todo mundo pedindo, Alemberg, se você pode finalizar com música. Você pode tocar mais uma música para gente, então? Posso. Eu Mas digo só assim, falar né, que é o antes. seguinte, a gente tem que fazer um mundo que caiba besta, tá entendendo? Porque feliz do mundo que tem lugar para gente besta, sabe? É muito importante isso aí, sabe? É muito importante porque a gente, né, por exemplo, quando a gente fala desses terreiros, né, dos mestres e dos brincantes, quando se apresenta ali, quando a brincadeira e a arte se apresenta, ela é besta, entendeu? Ela é besta, sabe? Ela é trazida de dentro do coração. A gente tem que criar espaços que a gente possa se sentir seguro de não estar com arma na mão, entendeu? Se defendendo de algo. Então, assim, eu acho muito importante isso, sabe? A gente pensar nesse mundo que tenha lugar para gente besta, entendeu? Então, Isso é muito legal. Muito interessante isso.
Porque aí é aquilo que você falou do PhD, né? Porque, por exemplo, eu mesma fiz doutorado, é uma coisa que eu sempre quis fazer por conta de ser professora universitária, era o meu objetivo, né? Mas hoje eu nem sou, acabou que mudou. No meio do doutorado eu já não queria mais isso, e aí, mas eu finalizei, né? Eu queria ser professora de universidade pública. Isso que mudou. Eu continuo dando aula, mas hoje em escolas e em universidade privada. E, e aí esses termos, essas formas como as coisas são apresentadas, tudo muito difícil de compreender, né? E até difícil para quem está falando, com certeza, né? E quando você vem pelo besta, que é o que você está falando, é o genuíno, né? O original, é aquilo que é do coração. E isso que é realmente importante, né? Eu estava falando uma coisa numa live que eu fiz segunda-feira, porque o que eu trago aqui na Educaetos, eu criei a Educaetos para falar sobre formação humana, que a gente tem que sempre se lembrar que nós, como professores, estamos auxiliando na formação de um ser humano. E que muitas vezes, para a gente bancar aquilo que a gente acredita, a gente precisa ter um local de sustentação, né? Então é como se fosse um funil virado Sim. com a boca para cima, né? Se a Sim. gente se sustenta numa coisa maior, né? Numa existência superior, numa coisa que guia, né? O nosso objetivo de vida, a gente ganha a nossa individualidade aqui. E a gente consegue ser a quem a gente é, vivenciar isso, bancar isso, né? E então falando, né, que às vezes a ciência hoje quer tirar totalmente a existência de Deus, totalmente a existência dessa unidade, né? Como se isso não fosse científico, né? Porque não entende o que é ciência de verdade, né? Sim. Pois eu acho que a gente deve, né, assim, com esse momento que a gente está passando, né, assim, refletir, sabe, sobre assim que lição a gente aprendeu com isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está retornando às nossas raízes, né, que é a casa da gente, né? A primeira noção de arquitetura, né, que eu tenho na minha casa, tinha um quartinho que era escuro. E ali eu identifiquei na minha infância que ali é onde morava o medo, né? E tinha um lugar que era um lugar que tinha duas parapeitozinhas assim, uma colunazinha, e ali eu achava aquilo ali lugar mágico. Então ali para mim era onde morava assim a beleza da ciência, né, das coisas, tá entendendo? Da forma que o homem tem de enfeitar os cantos, tá entendendo? Então eu sempre fui muito assim mais de visual. Eu acho que a gente muitas vezes eu brinco, né, dizendo que é o seguinte, que o que a gente, né, que metodologia é para cego, né? Metodologia é para cego, porque na realidade o que a gente tem que buscar na gente é ter essa sensibilidade, desenvolver a sensibilidade do momento, de você sentir, né, que você está falando uma coisa e vem uma brisa de um vento e toca em você, e ele está dizendo para você por que caminho você deve ir naquele momento, você pegar aquela brisa e construir uma fala. Que aquele povo vai sentir muito mais do que um método que você trouxe para falar para aquele povo. Uhum. Mas que, né, você chegue no canto e diga, eu estou aqui. Né? E que a fala baixa. Eu, normalmente, quando eu vou fazer as pessoas me chamam para fazer conferências, essas coisas, eu não levo nada, assim, tá entendendo? Eu deixo que na hora que está ali, eu vejo uma coisa engraçada e dali eu construo, entendeu? Muitas vezes eu vejo um caba feio, mais feio que eu, aí eu digo, pronto, aquele é mais feio que eu, aí me dá uma alegria tão grande, não ser tão feio igual eu pensava que eu era, e dali eu já construo ali daquela alegria, eu já construo minha fala, tá entendendo? Então eu tiro do momento. Minhas falas eu tiro do momento. Né? O que eu levo muitas vezes um PowerPoint para as pessoas terem um visual sobre a casa, né? Que para as pessoas terem uma imagem do que é a casa, né? Porque isso dá uma ideia para aquelas pessoas. Mas eu gosto muito né? E eu procuro, né, falar de acordo com o momento que eu estou ali, que eu chego naquele momento, eu sinto que é aquilo ali e aquilo ali que está aquela energia naquelas pessoas, então eu começo a construir a partir dali. Muito e bom. É isso, eu acho que é muito importante, né, a gente ter percepção. Né? Uma vez, o pessoal do Itaú Cultural, eu estava na época no Rio, e vieram fazer uma entrevista comigo no MAP, porque eles estavam querendo criar um curso, né, de gestão cultural, e eu disse para eles, o gestor cultural, e criar uma metodologia, eu disse, o gestor cultural,
ele não tem que desenvolver metodologia, ele tem que desenvolver percepções. É muito importante. Eu trabalhei, né, trabalhei a serviço das Nações Unidas na África, tá entendendo? E uma coisa muito interessante é isso, é que existe um país chamado infância. Existe um país chamado infância, que esse país é que une todos os continentes, porque todos os adultos um dia foram crianças, né? Então, assim, onde eu chegava, a criança era igual a criança de Nova Olinda. Então, me conectava nesse espírito e aí a coisa frutificava, tá entendendo? Então, a coisa frutificava. Então, a gente, quando eu desci, né, quando eu desci do avião, que eu olhei para o céu, que eu vi a estrela d'alva, que eu vi o céu, que eu vi a terra, que eu vi as árvores, eu digo, aqui tem tudo que eu conheço. Tem tudo que tem em meu lugar. Então, eu vou conhecer os habitantes desse lugar. E o adulto, ele já está contaminado, né? Então, eu fui na natureza do lugar. E o guardião da natureza do lugar é a infância do lugar. Isso aí é que você tem que se conectar, né? É a infância do lugar, que é muito importante. Porque a infância é a origem. Do ser humano é a infância. E é por isso que nós, na Casa Grande, a gente escolheu. As crianças é quem fazem a finalização do museu. Por quê? Porque a linguagem da criança, o doutor entende, o matuto entende, o cientista entende, porque todos foram crianças, né? Verdade. E o adulto é o traidor da infância, porque esquece de seus sonhos de infância, né? E trai a infância, trazendo um mundo adulto, muitas vezes, combatendo, dizendo que a criança não tem capacidade de fazer as coisas. Cara, isso é uma covardia muito grande, sabe? Na educação, quando a gente diz que uma criança não tem condição de fazer as coisas. Isso é uma grande traição, sabe? Eu acho que a gente deve extrair as nossas aulas da infância. A gente deve extrair nossas aulas daquele momento que a gente tem aquele contato. A gente não pode se vir com a cartilha fechada na cabeça, sabe? Então, é a percepção que eu vejo, né? A gente precisa desenvolver a percepção do momento e não a metodologia. Você pode ter uma metodologia, mas não deve, de forma nenhuma, se congelar com ela, congelar, tá entendendo? Com você certeza. deve se render à sua percepção, coração aberto. Naquele momento que você está ali, com a criança, eu me lembro, Rosiane fazia a chamada na escolinha, né? Explica pra gente quem é Rosiane. Quer dizer, eu Rosiane sei, né? Eu sei, mas né? explica para todo mundo. Rosiane a gente, né, se casou com 18 anos, né? A gente, é muito interessante isso aí, é outra história, mas é o seguinte, mas a gente casou com 18 anos e a gente viveu junto 35 anos, né? Quando ela ela teve um câncer, né? E aí ela veio a óbito com esse câncer e ela criou uma... Faz uns 3 anos? Quanto tempo faz? 3 anos, né? E ela criou uma coisa chamada, dentro da arqueologia, chamada Arqueologia Social Inclusiva, né? E que fez o doutoramento dela na Universidade de Coimbra. Existe um processo tramitando na Universidade de Coimbra que é de uma comenda para ser dada a arqueólogos que tem um trabalho voltado para a humanização, né? Então, ela fez um livro, né, chamado Arqueologia Social Inclusiva. Na Fundação, as pessoas podem entrar em contato com a Fundação e pedir esse livro em PDF, existe, né? Existe um curso de pós-graduação que ela criou na Fundação, chamado Arqueologia Social Inclusiva, que é a relação da arqueologia com o território, né? Da inclusão social dentro do processo arqueológico, né? Legal. Muito legal, grata. Mas você ia falar uma coisa, que a Josiane, eu te interrompi para você falar dela e você ia... Sim, né? Que a gente, né? É isso aí, que a gente viveu, né? Assim, durante esse período e que foi assim uma brincadeira. Olha, veja só, nós quando nós criamos a Casa Grande em 92, quando os nossos filhos vieram, nós já tínhamos feito os amigos deles. Na fundação, nós
fizemos os amigos dos nossos filhos. Quando os nossos filhos chegaram, eles já tinham uma terra de amigos. Eles já cresceram num planeta de amigos. Porque a gente já tinha cuidado dos amigos deles. Então, é muito importante a gente não criar só os filhos da gente. A gente também criar os filhos dos outros. Né? Para que a gente fazer os amigos de nossos filhos, sabe? E a importância da casa. Rosiane, o Pedro, quando era criança, vinha da escola. Todo menino queria fazer os deveres de casa, os trabalhos escolares aqui em casa. Por quê? Porque vinha aqui para casa, eu tinha feito um campinho para Pedro, Rosiane fazia bolo, fazia suco. Rapaz, esses meninos adoravam de vir conviver com Pedro aqui, né? Fazer os deveres de casa aqui, os trabalhos escolares. Porque aqui em casa sempre foi uma extensão. Né? A gente faz os caminhos da gente, a casa da gente, o trabalho da gente, a escola da gente. Isso precisa ser reconquistado, precisa ser rehumanizado nesse sentido, né? De que não são os filhos dos outros. A gente está assim, né? As pessoas, uma vez eu participei de um evento no Rio que era sobre cidade educativa, né? Aí as pessoas diziam, a escola tem que ser educativa, a praça tem que ser educativa. Ninguém falava. Eu já vi essa teoria. Ninguém falava. Por quê? Porque ninguém estava vivendo. Tem um documento que eles escreveram em Barcelona, se eu não me engano, das cidades educativas. Eu já vi isso. E da casa não falava. Ninguém falava. Porque cada vez mais você está doando seus vinis, porque a casa não cabe mais. Agora está doando os CD, daqui a pouco está doando seus pendrive, daqui a pouco não cabe nem você dentro da casa. Porque casa foi feito para quê? Entendeu? Então foi se criando uma desapropriação da casa. Da casa como um espaço de construção do homem. Olha como o João de Barro constrói sua casa. A Joaninha de Barro, tá entendendo? Olha como um passarinho constrói um ninho para quando vem os filhos. Olha o amor que ele traz de gravetinho em gravetinho. Né? Então, é isso que a gente tem que procurar construir. Né? Olha, eu digo assim, ó, assim, a verdadeira escola é a casa. A verdadeira escola é a casa. Se a casa, se você tiver em sua casa, pessoas educadas, seu filho foi educado, a calçada é educada, a rua é educada, a praça é educada e a escola é educada. Então, verdade. A verdadeira escola mesmo é a casa. A casa é que é a escola. Eu acho que a escola tem que deixar de se apropriar de terreno e começar a ir para as casas. Por exemplo, não existe financiamento, editais e tudo para você construir coisas. Por exemplo, eu posso fazer uma DVD-teca na Casa Grande, que é uma biblioteca, projetos com o meu CNPJ, né? Mas com o meu CPF eu não posso pegar um dinheiro do governo para construir uma biblioteca na minha casa. Isso tem que ser retomado. Toda família tem que ter porque o que é que acontece? Nós não estamos formando nossas bibliotecas, nossas DVD-tecas, porque nós estamos diminuindo os nossos espaços e estamos entregando nossos filhos para Netflix, nós estamos entregando nossos filhos para o Spotify, e que aqueles discos que são feitos com gosto de terra, com a memória do território, não está chegando para as pessoas. Verdade. Então, você olha, quando é que vai chegar determinados filmes de Pasolini, né, de Ancestrais Sergei, de Akira Kurosawa, na Netflix, nesses canais aí? Você está entendendo? Então, nós precisamos formar o nosso próprio conteúdo dentro de casa para formar os educados da escola. Os educados da escola. Sabe? Isso é horrível. Você vê esses casarões antigos, eu vejo aqui no Nordeste, nos sítios, casarões que deram origem ao povoamento de determinados locais, caindo. E os caras construindo escola com arquitetura que não tem nada a ver com aquilo ali. Não, é por isso que eles riscam a escola, por isso que eles quebram carteira, por conta disso, porque não se educa a partir do patrimônio histórico local, trazendo o povo do lugar como exemplo de construção
o exemplo de construção do que é realmente o patrimônio do lugar. O patrimônio do lugar é seu povo. Né? É seu povo. Então, é aquele senhor que abriu a estrada no tempo que não abria, abriu no braço, né? E que tem as histórias dele. Né? O que é essa história que quando você falou sobre a caipora? O que são? São os guardiães da floresta. Existe, ó, eu morei no norte, na região ali entre no Parque do Araguaia, entre o Araguaia e o Tocantins. Minha infância passei ali. Então é o seguinte, existe quais são esses personagens, né, que protegem a floresta e os animais? A caipora, né, o capelobo, o saci, né? Aí tem vários mitos ligados ao homem. Todos eles são evoluções espirituais. Né? A caiporinha são as crianças. Vamos supor, são aquelas criancinhas que morreram e que o espírito delas protege. Né? O capelobo é o que fica velho, muito velho. O índio, quando fica muito velho, sai da tribo e vai para a floresta para morrer. Então, ele se transforma no capelobo. Né? E todos esses animais estão ali na floresta protegendo os animais. Quais são os animais que eles estão protegendo? Estão protegendo, são as fêmeas prenhas, são os bebês que vão crescer, tá entendendo? Para proteger a vida e a espécie, né, ali. É muito interessante. Olha, uma vez eu ia fazer uma fala em Ouro Preto e o cara que me levou foi me buscar em Belo Horizonte e o motorista, ele criava cobra para tirar no sítio dele, para tirar o veneno do Instituto Butantan, para oferecer para fazer a vacina, né? Para mordida de cobra. E aí eu disse para ele, vem cá, por que é que tem uma história, quando eu morava lá no norte, por que é que tem uma história que quando a cobra ela pare, ela pare, ou melhor, ela bota os ovos, quando os ovos vão chocar, ela pega e come as cobrinhas. E aquelas que fogem é que escapa, e é por isso que existe um ditado lá no mato, lá que diz assim, é igual filho de cobra, tá entendendo? Criado assim, tá entendendo? Fugiu da mãe para não... Aí é o seguinte, ele disse, não é assim não. A cobra, quando ela põe os ovinhos que choca, ela bota os filhotinhos que nascem tudo na boca e sai botando num raio de 50 quilômetros circular um casal da espécie. Um machinho e uma fêmea, para perpetuação da espécie. Por quê? Porque a cobra ela tem no HD dela aqui, tá entendendo? Entendi. Que o planeta ele vive de glaciações e interglaciações. Né? Nós estamos numa interglaciação. Então, o que vai garantir a espécie dela quando vier uma glaciação para a próxima glaciação é a disseminação dessa espécie. Por isso a importância da força masculina e feminina. Você está entendendo? A força masculina e a feminina está no planeta no sentido de que da natureza em relação à perpetuação da espécie. Está entendendo? Então, nós estamos o quê? Produzir filhos, homens e mulheres na Terra, menos essa população vai crescendo. Quando vier uma glaciação, a raça humana pode ser extinta da Terra. Né? Então, a natureza. Eu estou falando de uma forma natural. Homem foi feito para procriar e mulher para parir. Vendo do alto em relação à Terra. Você está entendendo? Por quê? Porque a gente precisa povoar a Terra pelo ser humano. Porque nós estamos em cima de um ser vivo, que é o planeta. Esse planeta ele é vivo. Ele se recapeia, né? Ele se recapeia. Está entendendo? Então, nós estamos destruindo os rios, nós não estamos destruindo nada disso. Uma vez eu estava no Parque do Araguaia, deu um temporal que a floresta chega e deitava. Arrancou as barracas da gente, tudinho, e o povo tudo com medo, e eu fiquei rindo. Eu disse, graças a Deus eu vi isso, porque eu vi que o planeta tem capacidade de se recompor. Então, é muito importante a nossa presença nesse planeta. Né? Com certeza. Muito importante. Então, a gente precisa, sim, ter filhos, a gente precisa, sim, fazer amigos,
criar espaço para criar amigos para os filhos da gente, quando os filhos da gente vier. E a gente precisa, assim, ter essa interação com a natureza das florestas, a natureza da infância e a natureza feminina. Adorei essas três coisas que você pontuou. Estão anotadas aqui, né? São os desequilíbrios, né? Sim. Que você tinha falado, né? Muito bom, muito bom. Quer que eu termine com a música? Eu quero. Enquanto eu vou falando de natureza, eu vou tocar uma música de um amigo meu, que era menino, ele já vivia nos festivais, eu tive a felicidade de conviver com ele depois que eu fiquei adulto, e ele também, mais velho que eu, um pouquinho, né? Mas que eu, Rosiane, quando chegou do doutoramento dela em Coimbra, sentou na sala do Coração de Jesus e cantaram essa música para ela. E essa música, mais ou menos, ela é um bálsamo nesse momento que a gente está vivendo. Vou pro campo, no campo tem flores, e as flores têm mel. E a noite estrela no céu, no céu, no céu. O céu da boca dá um céu escuro. Não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimentão, tão, tão. Eu vou pro campo, acampar no mato. No mato tem pato, gato, carrapato. Canto de cachoeira. Dentro d'água, pedrinha redonda. Quem não sabe nadar, não entre nessa onda. Que a cachoeira é funda e afunda. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonito quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com o sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com o sabiá. Dizem que verrugas são estrelas que a gente aponta, que a gente conta antes de dormir, dormir, dormir. Olha que eu tenho contado, mas não tenho nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, 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 mentir. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de menino, e alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento, e o sorriso de um sentimento, da branca de neve, neve, neve. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonito quando tem luar, luar. Eu quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Sabiá, laranjeira. Ouço teu cantar bem perto. Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando e eu me perdi. Nossa, que maravilha, bom demais. Gratidão, Allenberg. Nossa, que papo bom, viu? Essa música aí me levou a alguns momentos da minha vida também. Eu morei em Goiânia e o Juraildo é muito importante pra gente, a nossa família. Me lembrei dele cantando, te ouvi cantando. Olha, tudo isso foi muito importante para mim, essa live de hoje. Tenho certeza que para todo mundo que está aqui, grata pela sua autenticidade, pela sua transparência, por tudo que você nos ensinou, viu? E assim, eu espero que a gente tenha outras oportunidades também. E vou em breve aí.
Assim que acabar essa E quarentena, vou me organizar. venham visitar a Casa Grande, aqui é um lugar que a gente chama E de Casa Azul, né? A nossa casa é azul, da cor do céu, e amarelo, da cor do nosso valor, e tem as portas vermelhas, que é a cor do nosso coração. ai, que coisa bonita, bom demais. Eu vou fazer uma excursão então para Casa Grande. Tá Chamar a bom. galera aqui e vamos sim, com certeza. Querido, olha, tudo de bom para você, para sua família, saúde para todos, viu? Tá bom. Felicidades. A E todo mundo se que está você aí olhando precisar de para nós, alguma mandando coisa por coração, aqui, viu? aí, ó. E o povo está Eu mandando vou, Bel. coraçãozinho, florzinha, essas coisinhas aí, batendo. Aí, abraço para tudinho. Muito obrigado aí por vocês terem tirado um pouco do tempo de vocês para me ouvir aqui, né? E também passar um momento assim de companhia. Para mim é uma alegria. Beleza, querido. Então, tamo junto. A gente se vê, a gente se fala, tá bom? Tudo de bom a todos. Com Deus.